Sejam bem-vindos ao nosso 40º episódio do Famecast, o podcast que dá forma à sua voz. Agradecer primeiramente ao nosso patrocinador, que é a Fames Nails. A Fames patrocina esse podcast para dar voz a você, que é do mundo das unhas, que é do mundo da beleza, que é do mundo do empreendedorismo e sabe que a sua história vai ajudar alguém, vai incentivar alguém, vai motivar alguém. Hoje eu trouxe alguém que tem uma história linda, uma história forte, uma história de muita superação. Uma pessoa extremamente especial para mim, que mora bem no fundinho do meu coração, eu tenho um carinho enorme por essa pessoa. E antes de começar com ela, eu quero te convidar também a seguir o nosso canal, a curtir esse episódio, que eu tenho certeza, pode curtir, porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E depois você manda para 10 pessoas. Já clica ali, ó, na setinha e manda para 10 pessoas, porque eu te garanto que não tem nada aqui que vai fazer você se arrepender de ter mandado. Muito pelo contrário, você vai falar, eu preciso mandar para mais gente, porque não sei quem precisa ouvir isso daqui. Tá? Então é isso. Hoje eu tô aqui com a Jéssica Serafini. Prazer. É uma honra, um prazer honra enorme ter você aqui comigo hoje. Saiba que você é uma pessoa muito especial para mim. Amém. E você para mim sempre, né? Você, como eu sempre falo para todos, você é a nossa mãe. E eu falo que aqui é onde que eu mais tenho carinho, que eu me sinto protegida sempre. Graças a Deus. Essa é a minha função, cuidar de vocês. Amém, com certeza. Jéssica, conta um pouquinho da sua vida, da Jéssica no mundo das unhas, da Jéssica antes de chegar no mundo das unhas. Abre seu coração pra gente, porque eu conheço a sua história e eu sei que a sua história vai impactar a vida de muitas mulheres. Amém. Então, tudo começou lá quando a minha mãe era cabeleireira, né? Desde pequena eu vi minha mãe embelezando outras pessoas e aquilo começou a me chamar a atenção desde muito novinha, lá com em torno de 9 anos. Eu vi aqueles esmalte delas toda lá e eu sempre foquei muito só nas unhas. Ela fazia tudo. Minha mãe mexia com cabelo, maquiagem, mas eu só gostava das unhas. Sua paixão era pelos esmaltes. Só. E eu, como criança, ficava lá o dia todo bagunçando aqueles esmalte, arrumando por cor e pegando unha postiça, inventando desenho. E a mãe... Sai daí, não mexe nas minhas coisas, sabe? Criança gosta de bagunçar. Traga meus esmaltes. Não quebra, vai quebrar. E eu sempre ali, querendo toda vez mexer com esmalte. Aí eu pegava aquelas unhas postiças da época, colocava um palitinho de dente, colava com super bonde e ficava lá. Passava, pintava... E daí eu comprava aquelas revistas, também na época nós não tínhamos internet, comprava aquelas revistas de desenhos de unha e lá eu ia. Passava horas e horas tentando copiar aqueles desenhos, então eu sempre fui mais fascinada por desenho mesmo, né? Que delícia! Sempre me chamou muita atenção. Mas enfim, daí vai, vem... Meu pai e minha mãe na época eram mais namorados, não chegaram a ser casados, né? Então começaram umas brigas aí com bens de justiça, audiência, e eu, como eu era mais velha da minha mãe, eu fui determinada a ficar com meu pai. E eu tenho uma irmã que de pai e de mãe, né? Que é a única de sangue que eu tenho. Ela é 3 anos mais nova que eu, foi decidida a ficar com a minha mãe. Então, nessa época, eu fui decidida a ficar com meu pai, por lei. E ali eu vivi com ele, assim, em torno de 2 anos, apenas somente eu e ele. Então, meu pai sempre teve muitas condições de vida, só que, assim... Eu, como filha, não tinha acesso a essas grandezas, essas coisas. Então, eu deixei de lado a parte que eu amava, que era a unha, né? Então, e foi indo assim, largando. Aí, eu tive momentos difíceis com meu pai, porque meu pai tinha comércio próprio na época. E eu tinha, na época, eu acho que em torno de 9 anos, 10 anos, por aí. E ele saía muito cedo de casa, em torno de 5 horas da manhã, porque o povo do Sul gosta de levantar cedo para tomar seu chimarrão, para lá 7 horas já tá no trabalho.
Então, ele acordava às 5 horas da manhã, eu lembro que eu ia para a escola na parte da manhã também, 7 horas eu ia para a escola, meio-dia eu voltava, meu pai almoçava em restaurante, enquanto eu, criança, ficava em casa, sem ter uma comida pronta para almoçar. Sozinha. Criança, eu tinha que me virar para cozinhar. Eu lembro que eu tenho pavor de miojo, até hoje. E sempre me pede, por que miojo é tão bom? Porque eu comia todos os dias da minha infância, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Então, eu peguei ranço de miojo por causa disso. Mas, porque o meu pai era ruim. Ele falava, tipo assim, tem tudo lá em casa, vocês se viram para fazer a comida de vocês, sabe? Com 9 anos. Com 9, 10 anos, Então, eu não tive a minha mãe perto. Eu lembro que eu vivia cheio de piolho. Nossa, você ia para a escola. Nossa, eu não vou chegar perto da Jéssica porque ela é piolenta. Eu sofria muito bullying na escola também por isso. Quando eu entrei na adolescência, que eu comecei a me arrumar, né? Novamente, comecei a querer ter namoradinho e tal. Voltei para a parte da unha. Quando eu tinha... R$1, R$2. Na época, eu lembro que a gente comprava aqueles esmalte colorama. Eu lembro na minha cidade que era R$1,99 cada um. Aí, cada R$2 que às vezes o pai dava, eu ia a Cori e comprava os esmalte. E todo dia eu pintava, chegava da aula, tirava o esmalte, pintava novamente. Sempre uma unha de cada cor. Que eu falava que também pintar a unha todo dia, a minha unha crescia. Se eu não fazia aquilo, a minha unha não crescia. Enfim. Era uma desculpa que você usava para pintar suas pra unhas. Para pintar minhas unhas. Que legal. Então, eu entrei na adolescente e eu vou falar assim, eu fui uma adolescência muito rebelde. Eu falo que eu mesma não me suportava. Eu morro de medo que a minha filha vire uma adolescente igual eu fui, porque eu fui terrível. Aí, então, daí começou as brigas. Briga dentro de casa, briga com irmã, briga com madrasta, briga com pai. E a minha vida ali começou a virar um caos também. Entrei em 18 anos, eu tinha um casal de tios meus, assim, muito queridos. E eles decidiram, na época, abrir um salão no Mato Grosso, em Sorriso. E eles precisavam de uma manicure. Então, eles falaram, Jéssica, vamos para lá trabalhar? Eu falei, bora. Eu nem sabia tirar uma cutícula direito, eu sabia pintar. Agora, tirar uma cutícula, não. Aí, foi 3 meses... se mudamos para o Mato Grosso e o meu pai emburou de vez comigo. Na época, ele pagava faculdade para mim. Ele falou que se eu fosse para o Mato Grosso, ele nunca mais ia me dar nada. Eu falei, tá bom, sem problema. Por faculdade, eu vou dar um jeito de me sustentar sem isso, né? Então, eu fui para lá. Mal sabia tirar a cutícula e a minha tia insistia para mim fazer eu levava 2 horas para fazer um pé e mão e ela ficava, vamos, Jéssica, tu tá demorando demais, tu tem que fazer em meia hora pé e mão, não sei de onde que ela tirava essa coisa da cabeça, né? Mas enfim, mas aí na época eu fui pro Mato Grosso com ela tinha 2 filhos pequenos e eu fui para ganhar um salário de R$400 na época para cuidar da limpeza da casa, cuidar dos 2 filhos dela da casa, mas fazer unha. Então, ali eu tinha 18 anos já. Eu nunca tinha trabalhado para fora, né? Então, eu fazia absolutamente tudo isso por um salário de R$400. Era muito pouco, mas me ajudava. E eu fui, na época, atrás... E eu continuei querendo me esforçar e fazer uma faculdade. Então, eu consegui um FIES de bolsa 100% para enfermagem. E vai e vem, com 1 mês em Mato Grosso, eu conheci meu marido, que é hoje. E foi tudo muito rápido.
Com 1 mês e pouco a gente se conheceu, já começou a namorar. E daí eu comecei a ter problemas também com meus tios. Que como eles exigiam muita coisa de mim, e eu falava, não, tá pouco. Aí eu comecei a ser rebelde com eles, que eu continuava na adolescência. Porque, sabe, adolescente sempre tem razão, né? Então, eu comecei a me desentender com eles. Com 3 meses morando com eles no Mato Grosso, eu peguei e decidi morar sozinha. Como eu não tinha muita condição, eu aluguei uma kitnet, que eu lembro que ela nem porta tinha. Eu escorava um pedaço de madeira assim, contra a entrada, para fingir que estava tudo fechado. E eu sempre fui muito medrosa de dormir sozinha. E ali eu comecei a chamar meu namorado, na época, o meu marido hoje, vem dormir comigo, vem dormir comigo, que eu tenho medo, que eu tenho medo. Quando vê, ele estava morando comigo. Em menos de 2 meses a gente estava juntos. Mas na época ele ganhava menos que eu. Para piorar. E ele tinha 2 filhas fora do casamento, né? Na época eu lembro que ele trabalhava de badeco de avião. O que é um badeco? É avião agrícola que faz a cauda, né? O veneno para... E ele ganhava, eu lembro na época, 700 e alguma coisinha, e eu tinha conseguido um outro emprego de manicure que eu ganhava R$800. Mas do salário dele, ele tinha 2 pensões para pagar, que não sobrava quase nada. Do meu, eu pagava, eu lembro, R$400 de aluguel dessa kitnet que a gente morava, e mal sobrava para a gente comer. Essa kitnet que a gente tinha, eu lembro que quando a gente chegamos lá, alguém que tinha ido embora deixou um armário abandonado lá. Ele era assim. Tava assim, torto. Mas eu lembro que a gente deu uma ajustada nele e começamos a usar ele, né? Aí o colchão, nós dormíamos num colchão de solteiro, emprestado de uma amiga, e dormíamos no chão, naquele colchão, nós 2. E assim foi, uns 5, 6 meses. E você firme com a manicure? Firme. Nessa época eu trabalhava com a manicure. Emprego fixo, né? Aí, ainda para piorar nesse emprego, a minha patroa na época, ela nunca pagava no dia, né? Para piorar, e eu precisando. Às vezes ela atrasava 20 dias o salário, Nossa. Era muito tempo. E aí você tinha que pagar aluguel. E eu tinha que pagar aluguel. Foi um tempo para lá, para cá, 6, 7 meses depois, houve um acontecido que eu separei do meu marido. Assim, mas a gente só separou de casa, a gente continuou junto, mas a gente separou. Eu voltei para casa dos meus tios e saí do emprego e fui trabalhar novamente de manicure com eles. E na casa também? E morando na casa deles também. Cuidando da casa dos filhos? Não, dessa vez foi só manicure mesmo. Aí ali eu tinha que pagar uma taxinha ao mês para mim morar lá dentro, né? Só que não tava me rendendo as unhas daí quando eu voltei para eles. Tipo, eu não tirava... Na época eu lembro que era R$20 bem mal. E Sorriso é uma cidade muito cara para se viver. Na época já era muito cara. E eu não tirava nem para pagar aquela taxa para eles, né? E eu tinha, assim, algumas despesinhas de adolescente, absorvente, essas coisas. E não tava dando. Comecei a brigar com eles de novo, né? Comecei a brigar com eles, voltei com meu marido. E em menos de 3 meses, eu engravidei do primeiro filho. Para melhorar tudo, né? E foi muito rápido, porque eu lembro que na época eu tomava anticoncepcional e eu pensei, eu vou dar uma pausinha aqui para liberar um pouco os hormônios. Coisa, né? Não pensou direito. Em questão de 1 mês eu engravidei. Mas, graças a Deus, daí então o casamento começou a ficar bom, ele começou a ganhar mais, a gente já morava numa kitnet melhor, compramos nossos móveis. Ah, que bênção. Foi. Aí, quando chegou nessa época, desculpa, eu estava trabalhando de auxiliar de dentista do outro lado de Sorriso. Aí eu com barrigão, grávida, sol, chuva, eu ia pedalando de bicicleta, atravessava a cidade, 4, 5 quilômetros para trabalhar de auxiliar.
Chegou a data do parto, eu fui para Santa Catarina para ter meu bebê lá. Porque como meu marido sempre trabalhou com safra, avião, ele estava na época de safra, ele tinha que ficar em fazenda e os patrões não liberaram ele para ficar comigo no dia do parto. Então eu fui ter o meu filho com minha mãe. Aí fui para Santa Catarina, fiquei quase 2 meses na casa da minha mãe. Meu filho nasceu e só então 1 mês depois eu decidi vir para casa, que foi quando o médico liberou para mim estar viajando de avião. E quando era para voltar, ele foi mandado fazer safra no Pará. Aí eu pensei, não, eu não vou voltar para Sorriso, ficar quase 5 meses sem ver meu marido. Então eu decidi ir para o Pará. Peguei o avião, fui para o Pará, e lá no Pará eu quase não fiquei com meu marido assim, porque ele também ficava nos fazenda, e eu fiquei na casa de um colega dele. E nessa casa também foi terrível a minha convivência lá, porque era um rapaz que tinha uma mulher que estava grávida, só que eles eram assim um casal que virava a noite acordada, fazendo bagunça, e durante o dia dormiam, né? E esse casal tinha uma outra moça, só que era filha somente do moço. E ela também era adolescente, ela começou a implicar comigo de várias outras formas. Então ali foram 5 meses muito puxado, eu com um bebê pequeno, mãe de primeira viagem, eu mal sabia dar um banho no meu filho. Nossa, a gente quando é mãe nova é bem desafiador, E né? não, e o meu filho, ele era tão difícil que era 24 horas no colo e enjoado ainda. A gente tinha que ficar em pé com ele. Se a gente sentava, ele berrava. Se colocava na cama, ele berrava também. Tenso. Então, não foi fácil também no Pará. Aí, no dia que estávamos voltando para Sorriso, para nossa casa, eu lembro que a gente estava guardando as nossas coisas dentro do carro, que nós ia sair no outro dia cedo. O celular toca, meu cunhado falando que tinham entrado na nossa casa e levado tudo. Nossa. E, tipo, tudo que tinha lá era do simples, mas levaram tudo. Mas tipo, era levaram tudo de mudança, vocês. levaram TV, levaram botijão, levaram fogão, levaram absolutamente quase tudo, sabe? Então, eu falei, meu Deus, e agora? Eu lembro que a minha perna amoleceu naquela hora. Voltamos e continuamos nossa vida em Sorriso mais um tempo, com 1 ano, final da safra, 1 ano. Decidimos abrir um restaurante em Santa Catarina, então nos mudamos para lá. Só que a gente decidiu em Santa Catarina morar numa cidade que era muito pacata. E a gente abriu em pleno frio. Era muito frio na época que a gente foi e ninguém saía de casa. Não tinha clientes e menos de 3 meses a gente faliu. Meu marido conseguiu um emprego no Tocantins, que é irmão do ex-patrão dele, que morava na época no Mato Grosso. E quando ele conseguiu esse emprego, eu não trabalhava na época, e o que ele estava recebendo era muito pouco. Começamos a ter muita necessidade, só que dessa vez com um filho pequeno. O que torna tudo mais difícil. Mais difícil, né? Então, moramos numa casa também bem antiga, feia, mal conseguindo comer, continuando que tinha 2 filhas fora do casamento para pagar pensão. E vivemos nessa lamuta assim durante 1 ano. Na segunda safra, meu marido foi mandado fazer safra no Mato Grosso. Só que ele foi e eu fiquei. Só que daí, logo depois, eu ganhei minha filha também, né? Segunda filha. E foi quando eu entrei em depressão. Porque ele ficou 7 meses no Mato Grosso e eu fiquei 7 meses sozinha no Tocantins com 2 filhos pequenos. Nós não tínhamos um carro na época, nós não tínhamos. Tudo que eu tinha que fazer
para ir no mercado, o hospital era caminhando com os 2 pequenininhos no colo. Eu lembro que a Helena, que era mais novinha, eu colocava no carrinho, e o Tylo, que era mais grandinho, eu fazia ele andar, e quando ele cansava eu tentava carregar no colo também. Então foi assim uma fase muito difícil, por estar num lugar que eu não conhecia absolutamente ninguém. E nem tinha como fazer unha, porque os 2 precisavam da sua atenção. Não tinha como. Eram muito pequenos. Não, então foi assim muito difícil também. Mas Deus proveu. Eu entrei, voltando. Eu entrei em depressão nessa época, comecei a ter ataque de ansiedade, comecei a ficar doente, comecei a pensar em pensamentos ruins. Eu pensava assim, nossa, eu me arrepio até hoje, quando me dava o choque de ansiedade, eu lembro que eu sentava no chão do banheiro. E lá, tipo, depressão é uma coisa tão ruim que parece que não é você que está comandando seu cérebro. Vinha uma coisa dentro e falava, tá vendo? Ali você consegue amarrar uma corda. Que era o box do banheiro, que tem as viguinhas. Só que eu acho que pelos meus filhos estar perto, eu nunca fiz nada de errado, porque eu pensava que eles precisam de mim, né? E eu guardei também essa depressão durante, muito tempo do meu marido. Eu acho que foi quase 3 anos eu fiquei sofrendo sozinha, né? Porque o meu marido, ele já foi assim muito rígido. Essas coisas não existem, é cabeça fraca, é mente fraca. Então, por eu saber que ele criticava essas coisas, eu ficava com medo de contar para ele. Você guardava? Eu guardava para mim. E como a safra tinha dado certo no Mato Grosso, a gente foi transferido para lá, mas dessa vez a gente foi morar para lá, né? Em Alta Floresta. E no Mato Grosso, graças a Deus, as coisas fluíram muito bem. A gente subiu de nível de novo. A gente morava numa casa muito boa. Os nossos filhos começaram a ir para a escola. E eu voltei com as unhas. Abri na garagem da minha casa. Eu abri, assim, só uma mesinha. Comecei a fazer um aqui, um lá. E comecei a gostar daquilo novamente, né? Então, Mato Grosso mudou as nossas vidas perfeitamente nessa época. Abrimos um delivery de pizza em Mato Grosso. Em menos de um mês aberto, entrou a pandemia. Só que, como era delivery, para nós fluiu muito bem, assim. A gente pensou, meu Deus, socorro, e agora? E aí deu Vai certo. acabar tudo, mas foi que no final deu tudo certo. E a gente é assim, vai e vem, e o patrão chamou nós de volta. Eu falo, a gente é mais rodado que notícia ruim, né? Porque é Santa Catarina, é Pará, é Tocantins, mas voltamos para Tocantins. Mas porque o trabalho do meu marido sempre deu um lucro muito maior, então vendemos a pizzaria e fomos para o Tocantins. No Tocantins já estávamos bem estruturados. Meu marido, na época, fez um dinheirinho bom, assim, de última hora. Foi quando a gente decidiu, depois de 10 anos, fazer uma viagem junto, que a gente nunca tinha viajado junto. Então, a gente foi para Maldivas, a gente foi para Dubai, conhecemos, assim, o exterior, né? E com esse dinheiro eu consegui abrir uma baita de uma esmalteria. Eu tava tudo feliz. Ai, uma esmalteria linda dessa. Só que eu só tinha um curso de alongamento. Então, imagina nas unhas que saíam, né? E quebravam, unha grosseira. E era cliente que me ligava, brigando comigo. Como que pode esse serviço ruim? Não sei o quê. Eu falava, nossa, mas tá tão bonito. Não, tá quebrando tudo. Nossa, mas tá tão meu bonito. Deus, socorro. E não é brincadeira. Era péssima minhas unhas. Por isso que eu falo, eu até falei no podcast anterior. Às vezes as pessoas estão muito focadas em montar um estúdio bonito sem primeiro entregar um trabalho adequado. E aí o estúdio bonito, ele não vai te trazer clientes, ele não vai fidelizar clientes. No começo traz, porque é lindo, uau, que espaço maravilhoso. Mas não fideliza. Né? Não fideliza. É horrível. Elas não voltam. Então eu comecei. Não, mas eu vou mudar isso. Aí foi quando eu conheci a Verônica.
eu falei, eu vou ir pro acrílico. E fui, fiz o primeiro curso com ela. Nossa, mas mesmo assim, as minhas unhas continuavam dando problema. E no Tocantins, por ser um estado muito quente, as pessoas transpiram mais. E o acrílico, para ter uma aderência muito boa naquela região, é um pouco mais complicadinho. Se tu não faz o passo a passo certinho vai dar ruim. Ele é mais ruim que a fibra. E continuei tendo problema. Eu falei, meu Deus, me ajuda a achar um problema para isso aqui. A minha esmalteria só estava em pé porque eu tinha mais 6 meninas que trabalhavam comigo e faziam unhas tradicionais. Então, eu que segurava. Só que da minha parte, estava péssimo. Eu tenho que mudar. Fui. Verônica veio para Goiânia, eu fiz mais um curso com ela. Verônica, depois de um tempo, veio para Goiânia e fiz mais um curso com ela. Então, com a Verônica, eu tenho 3. Aí foi a partir dela que eu te conheci. Eu já contei essa história para você, mas aqui eu vou repetir que eu estava sentada, foi no segundo curso dela que você apareceu na porta. Todo mundo, ai, Michele aqui. Eu olhei assim, o que é sair? Que eu não sei não. Eu falei, eu não conheço, eu vou ficar bem aqui no meu lugar. Nem levantei, porque eu não sabia quem era. Ai, Jéssica. Aí foi, daí uma das meninas, aí na hora que eu pedi quem quer sair, né? A menina, não, é a Michele, tu não conhece? Eu falei, não conheço, me passa o Instagram. Aí foi quando eu comecei a te seguir. Em menos de 1 ano, eu comecei a ver seu trabalho, vi a Formaster. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei, que eu falei pro meu marido, eu falei, credo, que curso caro, jamais eu vou fazer. Quero não. Porque para mim um curso, exemplo, acima de R$1.000, para mim era um dinheirão da pega, jamais eu iria investir mais, né? Aí, tá. Mas aí aquela pulguinha ficou atrás da orelha, e eu vendo. Ai, mas eu quero ser uma instrutora. Mas eu vou tentar, eu vou fazer. Não quero, tô lá. Aí foi na outra turma que você abriu. Eu falei, agora eu vou abrir. Aí eu tava viciada. Tu acredita no quê? No joguinho do tigrinho. Eu estava. Aí e nessa época meu marido era assim muito rígido, ele me ajudava, mas ele não queria essa coisa assim de eu querer sonhar tão grande, investir tanto na minha carreira, né? Mas aí eu comecei a bater o pé contra ele. Eu vou. Faça como tu quiser, mas não vou te ajudar. Assim, né? Claro que no fundo eu sabia que ele ia me ajudar, que eu conheço ele. Mas assim, como eu tava viciada no joguinho do tigrinho, eu lembro um dia, eu lembro como se fosse hoje, aniversário do meu marido, dia 9 de junho. Eu acertei uma bolada que eu fiz R$5.000. Caraca! Assim, pá! Eu pulava alto assim, eu falava, Deus vai prover e eu vou para essa formação. Saquei aquele dinheiro e mandei direto para entrada da Formaster. Meu Senhor! Aí eu falei, nossa, agora só falta tanto. E foi indo. No final eu sabia que o meu marido ia me ajudar e ele me ajudou. Eu sei que você vai no final. Eu sabia que ia dar certo. Então, foi indo. Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro módulo da Formaster na época foi em julho, né? E um mês antes eu comecei a ter alguns probleminha com meu marido, mas aquilo foi criando uma bola de neve, foi ficando difícil. E eu lembro que quando eu estava pegando o ônibus para vir para Goiânia, para essa Formaster, a gente se desentendeu demais e a gente decidiu colocar um ponto final no nosso casamento. Então, essa Formaster, na época, assim, para mim foi uma fase difícil também, porque eu praticamente não prestava atenção nas aulas, você lembra? Chorava. Eu saía da sala, só ficava chorando, não sabia, eu estava perdida, eu não sabia para que lado eu ia, não sabia se eu ia ficar para Goiânia, se eu ia voltar para casa da mãe. Uma bagunça. No segundo módulo, eu já estava um pouquinho melhor, mas também estava sofrendo ainda pelo fim do relacionamento. Sim.
Mas mesmo separada, assim, ele como um ex naquela época, ele me ajudava em tudo. Tanto que formatura da Formaster, ele arcou comigo. Ele estava ali sempre do meu lado. E assim, aqui em Goiânia, nessa época, eu lembro no último dia de Formaster, eu pedi, Michele, não vai ter jeito o meu casamento, eu vou ficar em Goiânia. Você sabe de algum lugar para trabalhar? Eu lembro que você, em meia hora, você falou, Jéssica, tal lugar, estão precisando. E em meia hora eu tinha esse serviço. Aí, até aí tá tudo bem. Mas aonde eu vou ficar? Eu tenho serviço. Eu preciso, né? Gente, quando ela falou pra mim, eu vou ficar, eu falei, como assim, amiga? Como que uma pessoa vem fazer uma formação e vou morar aqui? Tipo, doida assim, ela, Jéssica? Né? Eu não quero voltar, eu quero separar. Jéssica, você tem certeza? Volta, não resolve tudo na raiva. Momento de raiva não é momento de tomar decisão. Não, Michele, eu não vou voltar. Eu falei, tá, então eu vou arrumar um emprego. Michele, me ajuda, né? Sobrou pra Michele e pra Lid, né? Que daí eu só tinha um dia de hotel ainda pago. Eu, meu Deus, eu não conheço nada, Goiânia. O que eu faço pra alugar uma casa? E eu, por nada, mandei mensagem, Lid, tu não sabe uma kitnet e tal pra alugar? Ela falou, eu tenho uma aqui. Eu falei, tô indo. Foi. Eu lembro que a Lid nem tava no dia, no estúdio dela. E eu peguei minhas coisas e vazei pra lá. A Lid também foi uma mãe pra você. E a Lid, assim, tirando os 10 meses, assim, aqui em Goiânia, ela que me ajudou em tudo. Eu também sou muito grata a ela pela vida que ela me ajudou aqui em Goiânia. Ela me deu muito conselho. Puxou sua orelha, te abraçou. Isso, a Lid é toda mãezona também, mas ela tem a parte ruim, né? Ela é brava. Ela é brava. Vem aqui, deixa eu te pegar. Ela falava, às vezes, Michele, eu tenho vontade de pegar essa menina, deitar ela no meu colo e bater na bunda dela, Michele. De vez em quando ela tinha vontade de me dar uns tapas. Eu falei, mesmo. bom, se você tá cuidando como mãe, deita ela no seu colo aí e dá uns tapas na bunda dela. Enfim. Aí, aquele emprego que você me deu era tão, assim, exigência com contrato, e se quebrasse contrato, era uma multa muito grande, que eu falei, não vou ficar. Aí a Lid abriu as portas do estúdio dela. Só que também em Goiânia, ninguém me conhece, aquela coisa toda, precisa fazer um nome, conseguir clientes. Eu também não estava dando conta direito de pagar meu aluguel. E a mistura de separação, falta de dinheiro, falta de comida. Literalmente, você não tinha focado na sua profissão naquele momento porque você não conseguia. Não conseguia. Você não tinha cabeça para aquilo. Você estava entregando o máximo que você conseguia, mas o máximo que você conseguia ainda não era o suficiente para você ficar aqui. Até porque aqui não era o seu lugar. Sim, não era. E eu acordei 10 meses depois disso. Eu falei, um dia eu acordei, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo? Tenho 2 filhos lindos, estão longe de mim, que era também uma coisa que me matava muito, né? E eu falei, cara, eu tenho uma pessoa que me ama de verdade e tá ali ainda querendo construir a nossa família novamente. Então foi quando eu falei, Lid, eu vou voltar para casa. Eu lembro que também na época eu fiquei assim uma semana sem coragem de falar pra Lid que Lid, eu quero ir embora, mas eu tava com medo de deixar ela. E ela super feliz de você voltar pra casa e restabelecer sua família. Exato. Aí quando eu contei ela, nossa, que bom, não sei o que. Aí eu tirei um peso das costas. O meu peso maior era contar pra ela, né? Então voltei, voltei, eu falei pro meu marido, eu não vou trabalhar, vou ficar em casa tranquila. Assim, não que eu não vou trabalhar, mas eu vou trabalhar em casa. Como tinha 3 quartos, eu abri um pequeno quarto com a minha sala de unha, já comecei a atender. Como eu já tinha feito essa viagem para Goiânia, voltei instrutora. Então, as pessoas que me acompanhavam de lá já estavam no plantão me esperando, né? Viram então, você já cheguei aqui, arrasando. já falou, opa! Já cheguei chegando. Aí tem uma moça, uma blogueira bem famosa lá em Porto Nacional, que
ela tem um espaço de maquiagem, ela decidiu alugar o prédio para cima e fazer uma galeria desse prédio. E eu vi ela postando que tinha a sala para alugar. E daí, tipo, na hora eu pensei, eu vou mandar mensagem. Mas daí eu falei, não vou mandar porque eu não quero abrir nada, não quero mexer com nada agora. Vai que dá errado. E o medo também, né? Aí foi uns 10 dias depois, ela postou de novo. Eu falei, eu vou mandar mensagem só para incomodar, mas alugar eu não vou. No outro dia tinha a sala da chave. A chave da sala. E assim foi de vento em polpa, sabe? Foi muito rápido aquilo. Eu não tinha pretensão e por isso que eu falo, Deus sempre faz as coisas certas. Quando eu insisti numa coisa que eu insisti, deu tudo errado. Enquanto eu menos planejava, deu tudo certo. Abri, em menos de um mês eu estava com o meu estúdio aberto nessa galeria e eu falo que, nossa... Do dia que eu abri até hoje, eu não parei um minuto. Eu entro cedo, saio 10 horas da noite, saio 9 horas da noite. Eu estava trabalhando sozinho também, porque eu tinha um medo de colocar alguém para trabalhar comigo, de decepções que eu já tive. E eu arrisquei, coloquei outra moça para trabalhar comigo e tá dando super certo. Então, depois desse estúdio, eu decidi fazer novamente a Formaster. Dessa vez eu fui com tudo, né? Eu não tinha problema nenhum na cabeça. Foi leve, graças a Deus. Foi leve, livre, solta. E eu falo que agora que eu entreguei tudo, eu falei hoje também que eu cheguei de viagem, eu falei, Lidiana, agora eu sei vender curso. Agora eu já tenho turma para Rio Grande com Leila Vargas, que também é minha colega, né? Já temos mais uma turma para São Paulo, já agendei uma Tocantins, agora Mato Grosso, e graças a Deus tá maravilhosa, tá tudo assim o que eu sempre quis, sabe? Você consegue perceber tudo que você viveu desde quando você passou pelo abuso até você realmente se abrir? E depois que você se abriu, você passou ali pelo vale mesmo de ficar aqui esses 10 meses sofrendo, mas depois que você se abriu, que você contou a verdade, que você começou a trabalhar isso dentro de você, como as coisas começaram a fluir? Fluíram. Foi realmente depois que eu aprendi a conversar com as pessoas, porque eu também era muito fechada, a minha vida fluiu assim do bom para melhor. E só tá evoluindo, graças a Deus. É que enquanto as pessoas estão presa na dor, presa no abuso, presa no vitimismo, enquanto tiver algo que te aprisiona, as coisas não dão você certo. pode ter uma técnica maravilhosa, você pode ter um espaço maravilhoso, mas se você não tiver a sua mente equilibrada para fazer um sucesso, para ser reconhecida, infelizmente isso não vai acontecer. Não acontece. Não vai. Isso e aí a gente pensa assim, mas por que eu passei por tanta dor e mesmo assim as coisas ainda estão difíceis para mim? Porque você precisa se livrar dessa dor. A gente tem que se reconhecer para fazer acontecer. Exatamente. O que eu vou te falar agora é sobre o perdão. E quando eu peço para você perdoar, eu tô pedindo para você tirar uma âncora das suas costas. Sim. Não é sobre o que ele é, não é sobre o que ele fez, não é sobre o que ele merece. É sobre você. Só você. Porque enquanto não tiver o perdão, e eu sei que perdão nessa situação deve ser muito, muito, muito difícil mesmo. Não é nem desafiador, imagino que deve ser muito difícil. Mas enquanto ele não existir, ainda vai ter algo que vai te prender. E a partir do momento que você falou ali, querendo ou não, acho que você já começou a perdoar. Eu acho que você é uma menina que tem um coração muito bom. Sim. E a sua vida tá fluindo, ela tem muito mais ainda para fluir. O que você merece tudo que você está vivendo hoje é muito pouco perto do que Deus tem para você. Amém. E ele vai permitir que você conquiste grandes coisas para você ter acesso a várias e várias e várias pessoas, porque você vai curar outras. Amém. Eu sei que vai dar certo. E eu falo também que tudo isso que aconteceu na minha vida, desde abusos, a separação que para mim foi difícil, eu falo que agora que eu voltei para casa, as coisas estão surreais. O casamento está fluindo bem. Depois que também eu me abri para o meu marido totalmente. Não tem mais segredo, né? Não tem mais segredo.
Agora, se acontece alguma coisa que eu tô mais inquieta, ele já entende a minha situação, então ele fica mais calmo, porque na época acontecia que virava em briga. Porque ele Porque não sabia? você não gosta de mim, porque você não quer estar do meu lado, mas hoje ele entende os motivos. Então, realmente é o que eu sempre falo, as pessoas têm que se reconhecer antes de fazer acontecer. E é o que eu espero, porque as outras mulheres, que eu sei que outras mulheres que são abusadas conseguem sair, né, às vezes, dessa vida, que eu sei que tem muitas, Infelizmente. infelizmente. Pra quem tá ouvindo agora e sente que a vida tá uma bagunça, que acha que não tem solução, que a vida tá perdida, qual é o conselho que você dá? Como se você estivesse falando com aquela Jéssica lá do banheiro. Eu falo realmente para abrir os olhos, ver o que realmente importa. Esse exemplo, eu tenho meus filhos, que é a graça que mais me dá forças nessa vida, meu marido. Mas, em questão ao abuso, quando vem de marido, é triste, mas largar disso. É como se estivesse acorrentados e tem que se soltar, né? E aí, geralmente, a carga é muito pesada, mas tem que seguir em frente, estudar, batalhar e correr atrás dos sonhos que mais quer, né? Porque passa. Porque passa. Graças a Deus, Amém. pra honra e glória do Senhor, passa. Passa, com certeza. Jéssica, uma honra te receber aqui. A honra Essa foi história toda é muito minha. impactante, muito, muito, muito forte. Obrigada por Obrigada. se abrir com a gente. Espero que ajude outras mulheres também a crescer, evoluir. E a Formes já tá aqui para ajudar sempre, né? Eu tenho certeza absoluta Amém. que esse episódio vai ajudar muita gente. Certeza absoluta. Eu adoraria que isso vai acontecer. Pode ter certeza. Amém. Beijo. Foi um prazer. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.